Olá, queridos, graça e paz. Quero pedir a você que está aí nos assistindo para curtir, compartilhar o nosso canal. Faça o seu comentário, é muito importante saber como está chegando aí na sua casa, né, os nossos vídeos, né, as nossas mensagens. É muito importante a gente estar vivendo esse link, estamos juntinhos nesse momento onde a gente está separado de corpos, mas acompanhando, né, através desses vídeos, dessas mensagens que têm chegado à sua casa. E eu quero te pedir uma coisa, nós vamos passar aqui embaixo né, os nossos links, e queria que você ficasse muito atento, porque você que deseja continuar contribuindo com essa obra, com as suas doações, nós temos aqui o nosso QR Code, nós temos a nossa linha bancária, né, que você pode fazer por transferência pela PagSeguro, e também temos o nosso telefone. Como é que funciona pelo telefone? Você liga para esse telefone, você vai fazer um pedido ou por WhatsApp, expondo o valor que você queira, e nós vamos gerar um boleto. A tesouraria gera um boleto e te envia esse boleto, e você pode pagar esse boleto em qualquer banco, casa lotérica. Talvez fique mais fácil para você que tem um pouco de dificuldade. E eu quero também deixar aqui, que vai passar aqui embaixo, nossos testemunhos. Teu testemunho é muito importante, né? Daquilo que Deus está fazendo através da mensagem, o que Deus está levando para a tua casa, como isso está acontecendo na tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração nesses dias, através das mensagens que estão sendo ministradas nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor está realizando coisas maravilhosas na tua vida, mas você compartilhar conosco é muito edificante para a nossa vida, né? Saber o que Deus está fazendo por você e pela sua família. Queridos, e nós também temos os nossos links de pedido de oração, né? Você pode fazer aí pelo nosso site, né? Você pode entrar lá no nosso e-mail e pedir lá, fazer o seu pedido de oração, mas também tem o nosso telefone. Você pode mandar por via WhatsApp, e nós vamos estar intercedendo pela tua vida, nós vamos estar orando pela tua vida, e com certeza Deus tem preparado o melhor para você e para a sua casa. Querido, vamos para a nossa programação, que Deus te abençoe muitíssimo. A paz do Senhor, bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente do tempo que você está vendo essa palavra, esse estudo. Nós queremos te convidar a compartilhar conosco hoje o estudo sobre Provérbios capítulo 4. Amém? Nós estamos numa jornada de estudo pelo livro de Provérbios, e nós queremos te convidar hoje a embarcar conosco nessa viagem. Amém? E para a gente poder iniciar, eu queria ouvir as considerações iniciais, amém, dos nossos pastores Alexandre, do nosso pastor Adi, sobre aquilo que Deus vai falar conosco no estudo desse dia. A paz, amados, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite. Ao momento que você estiver vendo essa escola dominical, né? Vamos para mais um conselho de vida, né? Nós estamos aqui falando isso aqui desde o primeiro provérbio, né? Estou falando conselho de vida, né? Então, que você possa aí estar conosco, embarcar conosco. Aí eu vou fazer igual o Daniel, lançar um Salomão do reggae aqui, né? Embarcar nessa viagem, né? Isso aí. Conosco, porque é uma viagem de conhecimento, de crescimento para a nossa vida espiritual. Fique ligado conosco, é muito importante você nos acompanhar na nossa página, marcar a gente aí, você poder aí comentar. É muito importante nós estarmos juntos aí nessa jornada, porque vamos crescer grandemente na presença de Deus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. A expectativa é de que a sabedoria ela possa de fato ser vivida, porque viemos desde o capítulo 1 falando de sabedoria, e você vai ver que ela é a tônica de praticamente todo o livro de Eclesiastes. Mas sabedoria não é essa como o mundo tem, mas é aquela sabedoria que vai fazer a gente crescer no conhecimento de quem é o Senhor. Sabedoria como lidar com circunstâncias da vida. Então a expectativa nesse dia é fazer com que a sabedoria ela seja de fato vivida. Amém. Nós vamos começar, nós vamos separar em algumas partes o capítulo de 4 de Provérbios, e a gente vai começar pelos 5 primeiros capítulos, tá bom? E eu coloquei os 5 primeiros capítulos com um tema do coração dos pais aos filhos. Por quê? Os 5 primeiros versículos de Provérbios capítulo 4, ele vai falar praticamente de um pai para um filho, os ensinamentos de um pai para um filho.
Eu não sei se Salomão estava ali falando com o filho seu, nós estávamos até comentando isso aqui antes do início, né? do estudo. Nós não sabemos se literalmente ele está conversando com um dos seus filhos, mas certo é que ele está repassando todo o ensinamento que ele aprendeu do seu pai Davi. É certo que ele está repassando tudo aquilo que ele ouviu de conselhos do seu pai Davi. E se você for notar, até eu acho que o capítulo 7 ou 8, ele vai começar a maioria dos capítulos com a expressão ouve, filho, a correção. Por exemplo, no capítulo 3, ele vai começar, filho meu. No capítulo 2, ele começa com filho meu. Então, na maioria dos capítulos até o 8, ele vai começar se direcionando como um pai se direciona ao seu filho. Isso é muito importante, porque Provérbios é ensinamento. É ensinamento. E duas coisas me chamam muita atenção nesses primeiros 5 versículos. Se Provérbios é ensinamento, quem é que tem o dever de ensinar? O filho. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que os mandamentos precisam ser aprendidos em casa. Em casa. A primeira coisa, se você deseja alcançar sabedoria, ou se você deseja passar a sabedoria do conhecimento de quem é Deus, da sabedoria das coisas de Deus, a primeira etapa é que ela venha da casa. Concorda? Concordo. E assim, é num tempo onde a gente vê muita transferência, né? A gente transfere muitas coisas, a gente transfere educação aos filhos para a escola, a gente transfere ensinamentos cristãos, né, dos filhos para a igreja, né, e depois a gente diz que a escola não é boa, a igreja não é boa, onde na verdade a responsabilidade de ensinar os filhos os caminhos corretos, onde ele deve andar, é dentro de casa, onde, na verdade, nós encontramos os verdadeiros valores de família. E isso a gente vai encontrar muitas vezes no livro de Provérbios, né? Naquilo que a gente está estudando. A gente pode até destacar que a nossa sociedade ela tem se transformado cada vez mais numa sociedade de desculpas. Porque hoje a falência na educação de nossos filhos é por muito trabalho. A falência na educação é porque me faltou tempo. Mas a verdade é que o filho, ele depende do pai e da mãe, completamente. E isso faz com que a gente perceba que se queremos uma sociedade forte, justa, correta, a gente precisa retroceder para a forma de como as famílias estão sendo ensinadas. Resumindo, voltando à responsabilidade de pai e de mãe. Não é a igreja que tem a responsabilidade de ensinar seu filho, não é a escola, não é alguma instituição. Apenas a família. Pai e mãe são referências. E o interessante é que o instruir, né, o ensinar, não está só em mandar fazer algo. Não. Né? Está em ser exemplo. Não é verdade? Em ser exemplo. Nós precisamos ser o exemplo. Eu não posso pedir para o meu filho ler a Bíblia se eu não leio a Bíblia. Eu não posso pedir para o meu filho orar se ele me vê orar dentro de casa. Há alguma coisa de errado, né? E isso requer de nós o quê? Uma responsabilidade, né? E isso é muito importante a gente ter em mente. Tanto que Salomão ele vai dizer, ele começa esse capítulo dizendo: ouve, filhos, a correção do pai, e estais atento para conhecerdes a prudência. Quer dizer, está atento. Perceba bem o que eu estou falando, mas também perceba bem como é o meu comportamento. Porque como um pai vai falar de prudência sem ser prudente? Ou como um pai vai falar de retidão sem ser reto? E ele continua: pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima de minha mãe. Quer dizer, ele coloca ali uma relevância sobre o que ele aprendeu do pai e sobre também o que ele aprendeu da mãe. Sim. Se eu não me engano, no capítulo 1, ele vai falar sobre o conhecimento e a doutrina do pai, o conhecimento do pai e a doutrina da mãe, para que o filho não largue isso.
Então, olha a relevância que ele coloca sobre a vida. O versículo 8 do capítulo 1, amém? Ele vai falar: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Então ele coloca uma relevância muito grande sobre o ensinamento de um pai e sobre a doutrina que uma mãe passa para os filhos. Isso pra gente é um aprendizado. É um aprendizado muito grande. Por quê? Porque no século XX, no século que a gente vive, né? Muito mal às vezes a gente para, ou a gente tem tempo, ou não sei se falta tempo, ou se falta às vezes a organização, ou se falta organização, para a gente poder sentar e pelo menos fazer o trabalho de casa. Quanto mais doutrinar o caráter espiritual, o caráter mental e físico, moral e físico do nosso filho. Hoje a gente percebe que o fazer, a ação, ela tem tomado muito mais o lugar do que ouvir. Perceba que nesse contexto, Salomão ele vem dizendo: ouça, preste atenção e tu serás instruído. Hoje nós estamos invertendo alguns papéis, porque a gente começa a falar. Você já deve ter passado por isso. Quantas das vezes a gente vai instruir algo? Ah, não, isso eu já sei. Isso eu já conheço. Isso eu já compreendo. Em todo momento, Salomão está dizendo: ouça, assimila, absorve. Tenha compreensão do que está sendo ensinado. E a nossa sociedade hoje está indo na contramão disso. Porque é muito mais fácil a ação, de fato, ela é uma ação, porque você não perde tempo. E a palavra mais falada é perder tempo. Não podemos perder tempo com nada. Só que indo na contramão disso, Deus hoje vem falando através de provérbios, através do que o Espírito Santo usou Salomão para deixar claro. Ouça, é um momento de parar, porque ouvir também tem uma particularidade. Às vezes é necessário a gente parar, ouvir, mastigar, digerir o que está sendo falado para a gente conseguir compreender. Tem pessoas que apenas só ouvem, mas nesse momento a gente quer fazer uma divisão entre, de fato, ouvir e escutar. E o que Salomão ele tem deixado é isso. A gente tem que aprender a ouvir. Isso é muito interessante, porque a gente fala tanto de tempo, né, irmão? Estamos falando de tempo aqui. A gente entra aqui e fala assim: eu não tenho tempo para educar minha família, meu filho, não tenho tempo para reorganizar minha casa, as diretrizes. E, na verdade, agora o que a gente está fazendo? Não é verdade? Paramos, aí a gente fala: mas é por causa da pandemia. Mas o meu filho vale mais do que qualquer pandemia. A minha família vale mais do que qualquer outra coisa, irmão. Então a gente precisa parar. É tempo, como eu tenho sido repetitivo nesses dias, eu tenho falado que é tempo de reflexão. Porque agora a gente para analisar e fala assim: o que é mais importante para a gente? A nossa família é importante. Se ela é importante, eu preciso ter tempo para minha família. Eu preciso me organizar para isto, porque o problema todo está na organização. Era conceito judaico, né? Era conceito judaico criar uma criança, ensinar ela sobre Deus, ensinar ela uma profissão, ensinar ela um caráter, ensinar ela sobre Deus, as três esferas, né? A carne, a alma e o espírito. Isso está na alma e no coração do judeu. E isso se deu lá quando Deus fala com eles sobre os 10 mandamentos. Eles trazem isso consigo de geração após geração. Vamos ler o que Deus fala em Deuteronômio 11, do 18 ao 21. Perceba, olha o que Deus vai falar. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal nas vossas mãos, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreve nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Quer dizer,
o que Salomão está fazendo com os seus filhos, o ensinamento que ele está fazendo, foi o mesmo que ele recebeu dos seus pais e foi o mesmo que o seu pai recebeu do seu pai. Quer dizer, existe uma continuidade de geração em geração sobre a questão do ensinamento e principalmente da sabedoria que vem de Deus. Mais uma vez, Salomão evidencia que essa continuidade e essa responsabilidade de se passar aquilo que se aprende de Deus para a vida de um filho, vai gerar que esse filho também gere para o coração dos netos. E assim, essa geração, esse continuar de geração, eles vão continuar servindo a quem? E obedecendo a quem? E aprendendo de quem? De Deus. Imagina se uma dessas gerações se rebelasse contra a palavra do seu pai e falasse assim, não quero mais saber disso aqui. O que aconteceria com as outras gerações? Elas nunca conheceriam o Senhor. Por isso é a importância de aprender de Deus e a aprender a sabedoria que vem dos altos céus. O princípio é a casa. E quando a gente vai para Deuteronômio no capítulo 11, o texto, eu tinha separado o texto, já estava até abrindo aqui o texto aqui para comentário, né? E quando a gente vai para Deuteronômio no capítulo 11, que o Senhor começa a dizer assim, olha, escreva nos umbrais da tua porta, sentado, andando, né? Irmãos, ao levantar, sabe, querido, quando você vê isso, o Senhor está falando de quê, irmãos? Que o ensinamento ele tem que ser contínuo. Sim. E hoje a gente vive um comodismo que a gente fala assim, já ensinei. A gente está igual a pessoa fala assim, você sabe onde é que é aquele lugar? A gente fala assim, fica ali na frente. Sabe? Vai lá, se vira. Não fala que tem uma rua, se é perigoso, se não é. Então o ensinamento, ele precisa ser contínuo. Contínuo. E hoje a gente ouve isso dentro da nossa própria comunidade, que eu digo comunidade cristã, né? Em si. A gente ouve muito isso, as pessoas dizendo assim, mas eu já ensinei, não está caminhando porque não quer. O ensino é contínuo, enquanto for meu filho, a obrigação de ensinar é minha, de instruir o caminho que ele deve andar, porque isso eu queria fazer um paralelo, quando separei esse texto em casa, eu queria até fazer um paralelo com o que eu já falei isso aqui numa pregação, em Hebreus capítulo 5, o versículo 14, né, que fala sobre maturidade, né, que fala sobre alimento sólido que adultos podem comer. O apóstolo Paulo vai dizer assim, em Hebreus, ele vai dizer assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, preste atenção nessa parte B do versículo, ela diz assim, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o nosso irmão vai escrever a carta aos Hebreus, ele vai dizer que o alimento sólido é para os adultos, né? Para aqueles que pelo exercício, isso me chama muita atenção, esse versículo aqui, eu tenho ele de reflexão, por quê? Porque vai falar que esse conhecimento, essa sabedoria, ela vai vir através de quê? Do exercício. O exercício. Ninguém nasceu andando, né? Ninguém nasceu andando. Então a gente aprende a engatear, a gente senta, engatinha, depois anda, depois corre. Então é o exercício que vai fazer isso. Então o ensinamento de pai para filhos e de filhos reterem o ensinamento de seu pai é um exercício contínuo, que vai trazer o que para a nossa vida? Uma sabedoria, que nos vai dar o discernimento do que é bom e do que é ruim para a nossa vida. Eu queria só destacar, junto disso tudo que tem sido falado, é que o que transforma hábitos na nossa vida é a repetição do exercício. Afinal de contas, você certamente vai conseguir se enxergar nesse exemplo. Não se estuda matemática olhando para um cálculo. Você tem que exercitar e escrever várias vezes até que aquilo comece a ser normal para o nosso cérebro. E a mesma coisa para uma criança. A função, ou melhor, o chamado de pai para um homem não é, eu já fiz a minha parte, é até o nosso último fôlego de vida. Porque certamente é o legado que nós deixaremos para as descendências.
É aquilo que vão lembrar do nosso filho, mas vão lembrar através do que nós plantamos na vida dele. Eu acho que é imprescindível ao pai e à mãe, né? É imprescindível ao pai e à mãe que eles participem, não participar, na verdade, que eles sejam responsáveis pela educação sociocultural e espiritual dos seus filhos. Porque a grande questão é, Deus ele dá uma autoridade muito grande aos pais. Deus ele dá uma autoridade muito grande aos pais, ao pai e à mãe. Tanto que a segunda coisa que me chama muita atenção nesses primeiros 5 versículos é que a obediência, ela gera vida. Olha o que Salomão fala aqui nesse... Olha o que ele fala no versículo... Olha o que ele fala no versículo 4. E ele lhe ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Em outras traduções, eu não sei se alguma de vocês talvez vai estar assim, mas guarda os meus mandamentos e viva, ou gere vida, e terás vida, ou viverá, né? Quer dizer, guardar os mandamentos do Senhor, que são adquiridos através da educação dos pais, gera vida. Que é o que a gente vai ler lá em Deuteronômio 5:16 e em Efésios 6:2, que é o mandamento com promessa. Então, 2 coisas. Primeiro, a responsabilidade do ensinamento, a responsabilidade da sabedoria, de ensinar, de trazer sabedoria, o conhecimento de Deus para a vida de um ser humano é dos pais. E a segunda coisa, guardar isso, que é o que o pastor Adi estava falando, guardar, colocar em prática isso, gera vida. Sim, e assim, a gente vive um momento, irmãos, não é? A gente está aqui para compartilhar, e a gente vive um momento muito difícil, que a gente vê que, infelizmente, a cada dia as pessoas estão se eximindo das suas responsabilidades, ou estão se afastando das suas responsabilidades. Hoje a gente vê dentro de um culto em si, né? Há um tempo atrás, né, a gente ia para a igreja, eu tenho um pouquinho de caminhada, né? Assim, há um tempinho atrás, eu ia para a igreja, irmão, e assim, eu tenho filho. Meu filho foi criado na onde? Na caminhada. Eu tenho um filho. E meu filho sentava do meu lado no banco da igreja. Hoje em dia, os filhos, para ficar dentro da igreja, eu vejo, tem que dar um celular. Eu tenho que passar na tendinha, comprar um saco de bala. Tu está me compreendendo? Irmãos, me perdoa, mas o que tipo de ensinamento eu estou passando para o meu filho? Que o culto é o quê? Chato. O culto é chato. Eu só estou lá porque o meu pai está me levando. Essa é a grande verdade, irmão. Essa é a grande verdade. E se esse é o reflexo dentro da igreja, irmão, isso me preocupa como é dentro de casa. Como é dentro de casa. E a gente não pode ser fingido. A gente não pode ser fingido. Por quê? Porque a gente vê hoje uma transferência. Aí a gente fala assim, não estou criando meu filho na onde? Na igreja. Ah, estou levando meu filho para a igreja. É uma coisa. Uma coisa é você criar o filho na presença do Senhor e nos ensinamentos de Deus. Se a gente pegar, aí a gente vai falar, é questão ética e moral, né? Eu vou até mais para esse lado mais pesado ou profundo, né? Do que falar cultural. É ética e moral, irmão. Porque ai de nós, num tempo passado, ai de nós, né? Pastor Adi também já tem uma caminhadinha, né? Ai de nós, no tempo passado, ai de nós, não tinha celular. Mas ai de nós se a gente, né, desse uma fugidinha. Eu conheço uns caras que tentavam correr por debaixo do banco da igreja, mas os pais pegavam ali. E era assim, dessa forma. Por quê? Tinha que ficar sentado lá, assistindo o culto. Quando não, ia lá para o departamento infantil para poder ser ensinado. Escola dominical, irmão. Irmão, a gente culto de oração. Culto de oração. Os filhos escola dominical. Ah, não, meu filho tá dormindo, deixei ele em casa dormir. Irmão, quando é que ele vai gostar de uma escola dominical? Quando ele ficar jovem.
irmão, vai ser o lugar mais chato para ele estar. Para ele estar. O problema é que a gente está falando assim, mas a igreja sou eu. Mas que tipo de igreja eu sou? Que tipo de igreja eu sou? Que tipo de instrução eu estou passando para os meus filhos? Onde a gente precisa ter um choque de realidade. Quando eu olho para esse capítulo aqui, esses primeiros versículos, nós estávamos conversando aqui em off antes de começar, a gente vai ver um ensinamento de Davi e a gente vai ver uma atuação de Betseba na vida de Salomão. Eu acredito que o mesmo ensinamento foi passado para os irmãos de Salomão. Os mesmos ensinamentos Davi passou. Mas se você pegar a história, embora as mulheres não eram muito citadas na Bíblia, mas você vai pegar a história dos filhos, você vai ver uma ausência muito grande de mãe na vida dos outros filhos. E aqui você vai ver uma presença, ou seja, havia como eu posso colocar a palavra correta? O pai estava ali instruindo e a mãe estava algo completo. Algo completo. Pastor Adi, quer falar? Algo completo. A verdade é que às vezes a gente precisa cortar na nossa carne mesmo. Porque, como foi falado em Deuteronômio, se eu não começar a instruir ao levantar, ao deitar, ao caminhar, ao chegar, ao sair, quando que eu vou instruir sobre a vida do meu filho? E infelizmente, nós estamos deixando os melhores momentos da vida dos nossos filhos se perderem, que é quando ele é criança e quando a mente dele está no momento mais fresco e mais receptivo da palavra. Porque de fato, se no meio de um culto o celular ele tem tomado o lugar da presença de Deus, não adianta eu querer me queixar do que meu filho se tornou depois. Isso é um fato. O pastor estava falando da questão da caminhada, mas é uma verdade. Eu vim de um período onde a palavra começou, você não levantava nem para ir ao banheiro, muito menos beber água. Hoje, vamos ouvir a palavra do Senhor. É um levanta e sai, que isso chega a ser incômodo. E a gente está entrando, sem delongar muito, a gente está entrando num ponto que é fato. Se eu quero ouvir, como Salomão disse, ouça filho meu, é necessário a gente começar a ter rupturas com costumes que têm nos afastado da sabedoria. Bem na verdade, seria sábio se a gente começasse a observar e parar de fazer adaptações. É isso aí. Na verdade, a gente tem feito muitas adaptações ao modo que a gente se tornou evangélico, vamos dizer assim, e não cristão. Oi? Gambiarras. As gambiarras. A gente tem feito muita gambiarra. E a gente precisa parar realmente de fazer adaptações. Verdade. Por exemplo, criança é um ser racional. Totalmente racional. Ela aprende desde o seu primeiro dia de vida. Então, se desde o seu primeiro dia de vida você não para ensiná-la as coisas sobre Deus e o conhecimento de Deus, quando se chegar um tempo mais tarde, isso acontece com qualquer outro tipo de matéria escolar, se torna muito mais difícil. O texto que foi utilizado aqui lá no capítulo 11 de Deuteronômio, eu gosto muito desse texto, já foi tema de pregação aqui na própria igreja, né? Eu gosto muito desse. Deus vai começar falando com quem? Com os pais. Eu absorvendo, preciso passar para os meus filhos, reproduzir. Até mesmo porque, pastor, assim, o que acontece? Como Deus estava criando uma nova nação, naquele momento, Ele estava gerando, dentre todas as outras nações, uma nação que iria glorificar o seu nome. Assim como o pai gera um filho. Um pai, ele gera um filho para glorificar o nome de Deus em meio a todo o mundo. Então, por isso, a gente pode fazer essa comparação do que Deus estava fazendo com Israel, quando tira Israel do Egito, com o que ele passa para que os pais façam com seus filhos, que é ensinar de dia, de noite, andando, caminhando continuadamente. Assim, como a gente entende hoje, que a gente tem falado muito nisso, Deus quer trazer o homem para a origem, né? E qual é a origem? Imagem e semelhança de Deus, né? Ver o filho, ver o pai. Sim.
E a gente estava falando aqui sobre a questão do comportamento, né, dentro da igreja e tudo mais, mas assim, a gente estava falando de reunião de escola bíblica dominical. Eu estudava de segunda a sexta na parte da manhã. Eu fui nascido e criado dentro de um lar cristão. Então eu estudava de segunda a sexta na parte da manhã. No sábado eu fazia curso de inglês. No domingo eu tinha a escola bíblica dominical. Quando eu comecei a me sentir cansado, né? Como um adolescente, né? Eu tô cansado, mãe, porque eu todo dia acordo cedo. A minha mãe me permitiu parar o curso de inglês, mas não me permitiu sair da escola bíblica dominical. Por quê? Qual a importância? Sempre viu uma importância muito grande, que eu e meus irmãos aprendêssemos desde novo a palavra do Senhor. E foi na escola bíblica dominical que eu comecei a tomar gosto. Eu comecei a tomar gosto de aprender, de ler a palavra. Não foi quando eu estava velho e fui para um seminário, não, foi na escola bíblica dominical quando criança. Então, assim, a oração era dentro do quarto. Às quarta-feira pela manhã nós descíamos, às vezes nas férias, tinha uma reunião de oração na outra igreja. E quando a gente descia, eu falava, pô, mãe, estou nas férias. Não importa se é férias ou se não é. Vamos descer porque é reunião de oração. Então, é dentro de casa que a gente vai aprender. Então a gente estava falando sobre o comportamento dentro da igreja, mas o comportamento de casa vai revelar o ser humano na igreja ou em qualquer outro lugar. Por isso é muito importante esse princípio da sabedoria a partir de quem? De pai e mãe. Então fica aí um alerta, você que é pai, mãe, ou você que ainda vai ser, como eu, né? Sabedoria que vem de Deus e precisa ser passado aos nossos filhos, ela precisa começar por nós, dentro de casa. Verdade. E aí a gente vai avançar, porque do versículo 6 ao versículo 13, Salomão ele vai falar sobre os benefícios de se andar em sabedoria. Aqui Salomão vai destacar alguns benefícios de se andar em sabedoria. Tais benefícios como ser guardado por ela, que é um fator segurança. Então, se você adquire a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do Altíssimo, um fator que vai estar sobre a sua vida é a segurança. Ser conservado, o fator longevidade, de ter mais dias sobre a terra, de viver dias. E nós não estamos falando de viver mais dias simplesmente, mas de viver mais dias bons. Bons dias. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Porque, na verdade, quem chega a 100 anos sem qualidade de vida? Não chega. Não chega. Então, é uma outra coisa, exaltação e honra. É um fator de destaque. Quer dizer, você procura um fator de... Você quer se destacar. Seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja na sua vida espiritual. Procure a sabedoria que vem dos altos. Procure a sabedoria de Deus. Procure a sabedoria que vem do Senhor. A questão até da longevidade, ela também está muito associada à autodestruição. Por que isso? Porque quando a gente ouve, a gente refreia muito das nossas ações. A gente repensa muito das nossas atitudes. Certamente você já deve ter visto, ouvido aquelas cenas aonde por uma coisa tão pequena, mas por uma atitude impensada naquele momento, aquilo vai desencadeando um problema que muitas das vezes se torna incontrolável. É como a famosa briga no trânsito. Uma coisa tão pequena, um arranhão, uma encostada, um farolzinho, começa-se com as discussões verbais, aquelas palavras que não convêm, mas sai no momento do nervosismo, e aquilo daqui a pouco vai desencadeando até que sai até mesmo para uma coisa mais física, algumas ações físicas. A isso a gente associa o quê? A falta de sabedoria, porque nada se compara. A sabedoria, ela vai te gerar entendimento de que aquilo foi apenas um prejuízo material. Você brigou, você discutiu, beleza, duas pessoas saíram, uma chateada com a outra. Reparou o arranhão que foi feito? Não. Mas, infelizmente, a gente está falando em um caso pequeno. Agora, imagina numa proporção
onde um tiro é disparado, é um pai que deixa de voltar para dentro do seu lar. É um filho que deixa de ter a presença do pai. É um pai que deixa de ter a presença de um filho. Por isso a gente associa a sabedoria à longevidade, porque a partir do momento que somos sábios, refreamos a nossa língua, refreamos as nossas atitudes. É verdade, isso é muito interessante. Outro dia eu estava conversando com um amigo, eu já trouxe até isso aqui para a igreja, né? Que ele falou que deu uma fechada num camarada, né? E de repente o cara parou o carro lá na frente, ele freou, mas ele que fechou o cara parou lá na frente, o cara abriu a porta do carro e veio em direção a ele. Ele falou assim, pô, o cara agora vai brigar comigo, coisa e tal. E na verdade ele ficou espantado com a atitude do cara. O cara chegou, apertou a mão dele e falou, meu amigo, você está bem? Está tudo bem com você aí? Ou seja, o cara teve uma atitude sábia, abraçou ele. Ou seja, o que poderia ter causado um conflito, o cara virou para ele e falou assim, não, porque isso acontece comigo também, eu já dei fechado em outras pessoas. Sabe, aí você vê a atitude de sabedoria, deixar ali de ser dois desconhecidos para agora formar um vínculo de amizade. Certo? Então a sabedoria ela nos leva numa condição de qualidade de vida muito grande e de sonos muito mais tranquilos. No versículo 13, Salomão vai dizer um fator que é principal, que a sabedoria ela é vida. É verdade. Sabedoria é vida. Ele vai repetir isso lá no versículo 23. Naquele tempo entendia-se, até o pastor Egídio já colocou isso em uma outra aula, entendia que se era do coração que proviam os sentimentos. Hoje a gente sabe que não é do coração, é da nossa mente, da nossa alma. Mas naquele tempo se entendia que era do coração que provia os sentimentos bons e os sentimentos ruins. Hoje a gente já entende que é da alma, da mente. Mas se nós juntarmos as duas análises, nós podemos chegar lá em João capítulo 3, versículo 7, aonde Jesus fala com Nicodemos sobre um novo nascimento. Sim. Quer dizer, a sabedoria ela se torna vida e uma nova vida na gente. Verdade. Ela é a força motriz do nosso... Por exemplo, os pastores citaram aqui a questão de um envolvimento de um acidente de trânsito. Sim. Se eu busco a sabedoria de Deus e me deixo nascer novamente por essa sabedoria, eu começo a entender que o primeiro é o último, o menor é o maior. Coisas que Jesus falou. É isso aí. Coisas que Jesus falou, correto? Então, assim, adquirir sabedoria é andar em novidade de vida e viver essa vida é fazer dela o nosso principal motivo. Aleluia. De atuação. Quando eu estou numa fila, quando eu estou na fila do supermercado, quando eu estou na fila da farmácia, e alguém está muito apressado, a gente não sabe às vezes porquê, a pessoa está com 5 coisas na bolsa, fala assim, pô, posso sair? Aí você olha, não, eu cheguei aqui, já faz meia hora, você estava lá atrás. Ué? Verdade. Coisas do dia a dia. Cotidiano. Por que eu vou fechar um cruzamento? Porque eu quero ganhar 10 centímetros, nem 10 metros. Se ainda fosse 10 metros, 10 centímetros de espaço. Por que eu tenho que correr na frente do fulano se tanto faz? 1 ou 2 minutos a mais eu vou ser atendido da mesma forma que ele vai ser atendido. Sim. Outro dia eu estava pensando, eu estava dentro de casa, eu estava pensando que muita gente está ansiosa para voltar ao ritmo normal das coisas. E aí eu estava pensando, cara, nós vamos voltar ao ritmo normal. Mas qual é o ritmo normal? É o ritmo de nos atropelarmos no trânsito? Igual normal. Que é o normal. É o ritmo da gente nos atropelarmos na caixa do supermercado. É o ritmo da gente não dar o lugar a quem precisa sentar. Isso é o nosso ritmo normal? Será que nós devemos voltar a essa normalidade ou aproveitar, como o pastor falou, esse tempo de parada e fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes? Foi falado aqui, nós precisamos voltar à nossa essência. Como Jesus agiria se estivesse numa situação como essa? Eu acho que esse ponto, essa interrogação, ela vai trazer à nossa memória algumas atitudes que eu tenho a convicção de que foi passada para Salomão no decorrer da sua caminhada.
que foi de Davi, que se encontra em 1 Samuel capítulo 18, versículo 14 e 15, que diz que Davi se conduzia com prudência. Prudência é cautela, prudência é calma, é a forma que você tem de fazer as coisas cuidadosamente, sem aquela questão de que às vezes a gente executa coisas sem a real noção das consequências. E com Salomão eu tenho a convicção de que esse ensinamento de Davi para Salomão ele foi muito eficaz. Analisa, pensa e faz. Davi, nos seus últimos dias de vida, né? A gente já citou isso aqui lá no primeiro estudo. Ele poderia ter chegado para Salomão e falado para Salomão: olha, Salomão, deixei tudo pronto para você construir o templo, para você conduzir o reino. Mas qual foi o conselho de Davi para Salomão? Né? 1 Reis, capítulo 2, versículo 2 ao versículo de número 4. Diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Guarda os preceitos do Senhor seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Davi poderia ter virado: olha, Deus já me fez uma promessa, essa promessa está sobre a nossa casa, eu já deixei tudo preparado, já está, a planta do templo está aí, as madeiras, já está tudo comprado, agora é só você tocar o reino. Ele poderia ter falado isso para Salomão, como um homem imprudente. Mas não, o que ele vai virar para Salomão? Ele vai dizer: eu estou indo pelo caminho de todos os homens, seja homem e tenha coragem. E vira para ele e fala assim: mas guarda os preceitos do Senhor, porque se você guardar os preceitos do Senhor, você vai ser bem sucedido. Amém. Uma outra coisa que Salomão ele coloca nesse capítulo, ele nos ensina, é que do versículo 14 ao 17, isso me chamou muita atenção, que não há bondade no homem. Não há bondade no homem. Ele chega a dizer assim, ó: pois não dorme, o ímpio não dorme se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. O cara fica inquieto enquanto ele não pratica o mal. Ele aconselha o seu filho a fugir do caminho desses homens. Mas a gente vai fazer uma análise disso e a gente vai concluir que realmente, após a queda do homem, não existe bondade no homem. Não existe bondade no homem. O que a Bíblia fala disso? Lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 21, quando Deus vai fazer um novo pacto com Noé, após a arca se abrir, o próprio Senhor fala isso, que Ele não destruiria mais a terra, porque desde a infância já se via maldade e iniquidade no coração do homem, do ser humano. Então, quando o homem cai, e aí é o que a gente tem falado muitas das vezes, o que o Senhor Jesus veio fazer? Ele veio nos trazer, tentar nos resgatar, trazer de volta a essência, a perfeição da criação, que foi o que Deus fez. Gênesis capítulo 2, onde ele diz: façamos o homem à imagem e semelhança, a origem. Mas quando o homem cai, já não existe mais bondade nesse homem. Já não existe mais bondade nesse homem. O próprio Senhor vai dizer isso nesse pacto com Noé. Provérbios capítulo 22, 15 vai nos ensinar que a correção afasta a maldade do coração do menino. Quer dizer que desde criança existe maldade no coração, mas a correção afasta essa maldade desse coração. Aí nós vamos concluir o que Romanos 3, versículo 23 vai falar sobre o cair do homem, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Verdade.
Não existe bondade no homem. Mas olha o que Salomão fala. Ele vai dizer assim, no versículo... Perdão, irmão. No versículo 14, olha o que ele vai dizer. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, passa longe deles. Por não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o som, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o seu dia perfeito. Olha o que Salomão está dizendo. Olha, a maldade no coração dos homens, se desvia dela. Porque o caminho que você tem que andar tem que ser um caminho de justiça. E esse caminho de justiça tem que ser como o nascer do sol. Isso é a aurora. Isso é a aurora, é aquele primeiro nascer do sol. Aquele primeiro nascer do sol, ele só se torna perfeito quando o dia se torna por completo. Porque aí as trevas acabam. Quer falar, pastor? É interessante a gente olhar para esses dois cenários. Porque a gente vai perceber Salomão contrastando uma vida de sabedoria, uma vida de longevidade, uma vida de bênçãos, contra uma vida de malefícios, uma vida onde a destruição, ela faz parte desse estilo de vida. E uma coisa eu quero chamar bem atenção para esses dois textos, que foi falado da aurora e a questão do homem mau não conseguir dormir sem antes praticar. É porque mais uma vez nos é colocado na mesa a escolha. Sabedoria é escolha. Eu posso optar por adquirir sabedoria ou não. E eu vejo aqui nesse texto, Salomão mais uma vez apresentando, porque Salomão entendia que a sabedoria ela não poderia ser imposta, ela teria que ser ofertada, quer ou não quer, aceita ou não aceita. Só que Salomão ele deixa bem claro a consequência das escolhas. E hoje é justamente o que nós estamos omitindo. Nós não temos, ou melhor, afinal de contas, quando nós erramos, a culpa não é minha. A culpa é daquele irmão que me vendeu aquele produto que não prestava. A culpa é daquela pessoa que não me ajudou naquele momento que eu necessitava. Sempre a culpa é de alguém. Mas a culpa ela nunca é das escolhas que eu fiz, da forma como eu conduzi a minha vida. É um momento da gente começar a colocar na balança coisas que eu tenho feito. Sabedoria, ela é ofertada, ela é dada. Mas se eu faço opção pela não sabedoria, não adianta depois reclamar de Deus. Não adianta reclamar dos infortúnios que a minha vida se tornou. Não adianta. No capítulo 1 a gente estudou, né? No versículo 20, diz que ela é acessível. Por que ela é acessível? Porque diz assim, a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Ela grita nas ruas e nas praças levanta a sua voz. Ou seja, a sabedoria está acessível a todo o ser humano, para que ele possa buscá-la. E ele é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Está mostrando mais uma vez que é algo gradual na vida do homem, ou seja, é pelo exercício das nossas faculdades. O pecado me tirou do original, daquilo que Deus criou. Mas quando eu vou buscar sabedoria para a minha vida, gradualmente o Senhor vai me transformando no novo homem, no novo ser humano. Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 12, onde Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. Então a luz da aurora, a luz que marca o final da nossa escuridão, Jesus. Aleluia. Cara, se nós entendermos isso e andar em justiça, é andar em Cristo, viver Cristo, ser segundo Cristo, nós vamos entender que andar nisso até o seu dia ser perfeito
é até aquele grande dia que ele há de buscar uma igreja perfeita. Aleluia. Nós vamos entender que é andar em buscando justiça dia após dia. Nós vamos entender que é buscar sabedoria dia após dia, até que o dia seja perfeito. E nesse momento, a escuridão não faz parte mais do nosso caminhar. Se não existia bondade antes, depois de conhecermos a Cristo, é necessário frutificar os dons do Espírito, onde um deles é a bondade de Deus. Aonde um deles é a bondade do Senhor. Então nós precisamos entender que Deus, Ele faz tudo perfeito. E a sua chamada à sabedoria é perfeita. E eu quero terminar lendo com você do versículo 25 ao 27, que é simplesmente Salomão dizendo: cuidado para você não errar o caminho. Porque por mais que a gente ensine, por mais que a gente fale, tem gente que está no caminho errando o caminho. Tem gente que parece que vive o caminho, mas está errando o caminho. Está sinceramente enganado. A gente aprendeu isso. E ele vai dizer: os teus olhos olhem direitos. É quando uma pessoa diz para mim assim, a minha esposa sempre diz muito isso para mim. Quando eu pergunto para ela assim, grito lá: ô Tatiana, onde tá o negócio? Daniel, você já olhou em tal lugar? Eu falei: já olhei. Olhe diligentemente, olhe cuidadosamente. Eu falo: bom, se ela falou é porque tá. Não vou teimar com ela. Eu vou lá, abro, olho com mais cuidado e tá lá. Mãe também diz muito isso. Olha o que Salomão fala: os teus olhos olhem direito. Não adianta você olhar. Você tem que olhar da forma correta. Tem que olhar para as coisas da forma correta. Não adianta você almejar algo se aquilo não está dentro daquilo que Deus quer para a tua vida. Eu almejo um casamento. Vou citar um casamento. Eu almejo um casamento. Vou procurar o primeiro cara da esquina e vou casar? Não é isso. Ou o primeiro cara que me indica, ou me dá um buquê de rosa, ou me dá uma boa noite, um bom jantar, ou transformando para o homem, a mulher mais bonita, a mulher mais com o cabelo mais bem tratado, é aquela que eu vou ter que casar? Olha direito. Com certeza. Olha onde os outros não enxergam. Porque até que a morte separe. É até que a morte separe. Olha onde o homem não conhece, mas Deus, que sonda os corações, conhece. Eu sempre digo que a melhor forma de você conhecer alguém é você conhecer a Deus. Porque Deus vai te dizer quem aquela pessoa é. Louvado seja Deus. Os olhos, às vezes, eles são enganosos. Ou melhor, a aparência, às vezes, nos engana. E a palavra do Senhor fala que até Satanás ele se transfigura em anjo de luz, passando por algo bom, aonde, na verdade, a sua essência não é boa. E o que eu queria chamar a atenção, porque assim, ficou muito rico e vivo, quando ele diz assim: nunca as perca de vista. Independente da circunstância, não perca de vista. Isso a gente está trazendo para dentro de um contexto que nós estamos vivendo. A gente sabe que o momento é complicado, que o momento tem se transformado em assolação para muitos lares. Mas será que nós estamos perdendo de vista a sabedoria? Porque lembra que a gente falou de longevidade? A sabedoria gera vida. Se ela gera vida, é porque existe Deus atuando nas nossas vidas, controlando, contornando, fazendo com que a gente possa estar na forma como Deus sempre sonhou. E não perder de vista é chamar uma atenção para a gente, que vai fazer a gente olhar e pensar assim: se eu tenho interesse por isso, independente do que aconteça, eu vou persegui-la. Eu vou correr atrás, eu vou dar o máximo. Engraçado que no capítulo 4, mais uma vez se repete um versículo que a gente encontra lá no capítulo 2, versículo 4 e no capítulo 3, versículo 14. Ela é mais importante do que o ouro, do que a prata.
Assim, e ele vai falar, né, no versículo 23, até desculpa antecipar um pouquinho, ele vai dizer assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Em todo tempo, o que está à nossa volta vai tentar roubar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Por isso Salomão fala: olhe direito, cuidado com o que você está olhando, pondera o teu caminho, quer dizer, analisa o teu caminho, analisa a tua forma de caminhar. Autoavaliação. E ele vai terminar dizendo: e não te declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. O que o pastor falou, em todo o tempo vão tentar roubar aquilo que Deus lhe propôs. Quando ele fala não te decline nem para a direita nem para a esquerda, ele está dizendo não mude a direção que lhe foi proposta. Sim. Se a sabedoria que vem de Deus lhe propôs uma forma de viver, uma forma de se conduzir, uma forma de estar ou de ser, não mude. Não perca de vista. Não deixe que roube o seu coração, porque você vai perder a sua vida. E aí eu quero partir para as nossas considerações finais. Foi muito bom, mas hoje concluímos mais uma parte da nossa viagem. E eu quero ir para as nossas considerações finais, amém? Eu queria, nessas últimas palavras, só trazer à memória o versículo de número 25. Na versão corrigida diz: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. E na versão internacional diz que olhem sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Eu quero chamar a atenção para isso nessas considerações finais, que quando a gente olha para frente, quando a gente olha direto, o nosso olhar ele não perde a visão, o foco, essa é a palavra, não perde o foco. E eu vejo hoje pessoas perdendo o foco, porque começaram a olhar para os lados. Isso me remete lá em Gênesis capítulo 19, quando um justo estava no meio de uma cidade corrompida e aprove Deus separá-lo, tirá-lo, ele e a sua família, mas uma ordem foi expressa: não olhes para trás. A palavra fala que a mulher de Ló olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. Olhar para trás é ter saudade do que passou, é perder a visão daquilo que está por vir. E Deus nessa noite, nas considerações finais, tem nos ensinado: olhe para frente, olhe para frente. É como o apóstolo Paulo diz, né, pastor? Deixando as coisas para trás, prossigo para o alvo, né? A minha consideração, eu quero deixar aqui Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava falando com os judeus que creram no seu nome, tá? Eram pessoas que creram nele. Ele falou assim: a verdade precisa estar em você, a sabedoria do Pai precisa estar em nós, para que nós sejamos libertos do velho homem. Que Deus te abençoe. Eu quero deixar como consideração final um pensamento para você, querido, para você, querida, você pai, você mãe, você filho, filha, que é tempo de investimento, né? É um tempo de investimento. E essa semana, orando ao Senhor, lendo, relendo as coisas que a gente escreve para trazer para você, eu tenho passado por um tempo de reforma na nossa casa, na minha casa. E alguns materiais acabou que a gente comprou a mais. E nesses momentos que eu estava lá lendo, Deus me trouxe uma reflexão que eu quero deixar para você. Às vezes, se você não calcula, você acaba investindo demais em um lugar e menos em outro. Comprando coisas a mais que você não precisava. Comprando coisas que depois você não vai ter nem como descartar, que é o meu caso. Você vai ter que procurar um jeito para descartar. A grande questão é, querido, no seu relacionamento com a sua família, no seu relacionamento com os seus filhos, não invista aquilo que você acha que vai ser bom, mas invista aquilo que Deus está te mandando investir. Não invista o tanto que você acha que vai ser bom. Às vezes você pensa assim: não, para todo mundo dar uma esfriada na cabeça, vamos fazer uma mega viagem,
vamos fazer um mega isso, vamos fazer uma mega reforma. E às vezes Deus está falando para você, simplesmente para com eles, senta, ora, lê um livro, abrace mais o seu filho, abraça mais a sua filha, faça uma pipoca, assista um filme com eles, sabe? Às vezes o que Deus está querendo é muito mais simples do que o que você está imaginando. E aí você vai gastar muito e não vai trazer o resultado que você precisava. Vai ficar material sobrando na tua construção, tá bom? Então que Deus te abençoe nesse dia, nessa tarde, nessa noite, e eu quero orar por você, amém? Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, e nós queremos te agradecer por esse ensinamento dessa noite, Pai, desse dia. Nós queremos, ó Pai amado, que o teu Espírito Santo, ó Pai, entre, ó Pai amado, em cada lar, em cada casa, ó Pai, levando sabedoria do teu Santo Espírito, ó Pai, fazendo fluir a tua vida sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus, amém, amém. Gerando família, gerando vida, gerando fé, amém?